Olá, eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de artes para os 8º anos pelo EducaPE. O tema da aula de hoje é dramaturgia e suas releituras no cinema e no teatro. Vamos lá? Dramaturgia. O que é dramaturgia? Dramaturgia é a arte de escrever e representar peças com o objetivo de encená-las no teatro. Então, assim, o ato de escrever, o dramaturgo, o escritor vai escrever a peça, e ela depois vai ser encenada no teatro. A palavra drama vem do grego e significa ação. Então, dramaturgia ela é o ato de escrever uma peça. Então, drama é uma ação. Então, a dramaturgia justamente é o ato de escrever, e no intuito do que você for escrever da sua peça ser encenada no teatro. Dramaturgo é o profissional que escreve as peças para que estas sejam representadas. Então, a dramaturgia, o ato de escrever uma peça para ser representada, no intuito de ser representada, e o dramaturgo justamente é o profissional, é o escritor da peça. Então, a pessoa que vai escrever as peças para que elas sejam representadas. A gente vai ver no teatro, na televisão, enfim, em vários meios. Agora, a composição da dramaturgia. O autor, primeiro tem um autor, o dramaturgo, que é ele que vai escrever a peça, o diretor, que vai encenar a peça, a cenografia, que vão ser o cenário do espetáculo, enfim, a cenografia ela vai estar presente tanto no teatro, na televisão, no cinema também, o autor e o diretor vão estar também presentes na televisão, no cinema. Então, a cenografia justamente é o cenário que tem, por exemplo, no espetáculo de teatro, ou os telões, ou os móveis que vão estar em cena. Então, vai ser o material utilizado em cena. Os atores, que vão interpretar a história e o texto da obra que será trabalhada, que será encenada. Então, a composição é feita pelo autor, o diretor, o cenógrafo, na cenografia, os atores e o texto, certo? A dramaturgia surgiu por volta de 335 a.C., na Poética de Aristóteles, esse que vocês estão vendo na imagem aí. Ao analisar as tragédias do teatro, o filósofo definiu uma relação entre o personagem, o diálogo e a ação. Então, assim, a dramaturgia surgiu 335 anos antes de Cristo nascer. Então, assim, pelo estudo de Aristóteles. Além do teatro, a dramaturgia também se denota no cinema e na televisão, como eu falei. Então, a dramaturgia ela não vai estar só presente, o dramaturgo não vai ter só escrevendo peças de teatro, ela vai estar presente também na televisão, vamos ter grandes histórias na televisão, e no cinema também, Então, vai ter o dramaturgo, vai ter o escritor que vai escrever o roteiro lá do cinema, que vai ter também uma gama de profissionais que vão trabalhar para fazer, O escritor, o roteirista, no caso do cinema, vai ter o diretor, vai ter o cenário, vai ter os atores, então vai ter outros profissionais também, enfim, que vão trabalhar para produzir a obra. Uma obra dramatúrgica pode se adaptar a vários formatos, podendo se apresentar no teatro, no cinema e na televisão, como a gente vai ver mais à frente. Então, por exemplo, uma peça de teatro que foi, a princípio, o dramaturgo escreveu aquela peça para ser encenada no teatro, mas isso não impede que ela seja adaptada para o cinema, para a televisão. Então, assim, a gente vê que muitas obras, as obras de arte, elas vão estar se comunicando, Então, assim, como também a literatura também, ela já se viu muito, de base, de inspiração, tanto para o teatro como para o cinema. Tem gente até que fala assim, não vou ler o livro não, vou esperar virar filme, Então, assim, já
pessoas, já é comum muitas pessoas assim esperarem sair o filme porque não querem ler, enfim, né? Então a obra de arte ela vai se adaptar a vários formatos. O dramaturgo ele pode, a princípio, ter escrito a peça, né, para o teatro, ou se inspirado numa obra literária, escrever uma peça de teatro, né, e daí vai para o cinema, vai para a televisão, enfim, ela pode se adaptar em vários formatos, né? Aí, releitura. O que é a releitura? Justamente, releitura é a ação de uma nova interpretação de uma obra de arte, né? Então, que pode ser pintura, escultura, peça teatral, feita com um estilo próprio, certo? Mas sem fugir ao tema original da obra, né? Então, assim, você pode fazer a leitura de vários estilos artísticos, né? Você pode fazer a releitura de uma peça de teatro, né? Teve a peça original e você vai criar com seu estilo, né? Sem fugir do tema central, né? Você pode fazer uma releitura, enfim, de uma pintura, como a gente está vendo aí, né? A Mona Lisa mesmo, de Leonardo da Vinci, né? Muitas pessoas costumam fazer releituras, então a releitura na pintura, ela é bem conhecida, né? Então, assim, as pessoas, como tem, né, nessa imagem aí, né, botaram a boneca, né, fazendo uma releitura para a Mona Lisa, né? Também outra obra muito popular nas releituras é o Grito de Edvard Munch, né, que virou até meme, né, que é aquele desenho, né, que tem um bonequinho assim parecendo uma cara de terror. Enfim, né, é muito comum as pessoas fazerem releituras, né, mas pode ser da pintura, da peça teatral, né, enfim, de várias coisas. Pode fazer até a releitura da música, que, por exemplo, né, algumas músicas de Legião Urbana, como Faroeste Caboclo, mesmo virou filme. Então, foi como uma releitura da música passada, né, para o cinema. Agora a gente vai estudar um dos grandes dramaturgos, né, da história, né, William Shakespeare. William Shakespeare nasceu em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, no dia 23 de abril de 1564 e faleceu no mesmo dia, né, no dia 23 de abril também, no dia de 1616. Então, ele nasceu no dia 23 de abril, né, e faleceu também no dia 23 de abril. Enfim, foi um dos grandes nomes da dramaturgia. Ele ainda hoje, né, as suas peças são remontadas tanto no teatro, né, como no cinema, também muitas obras a gente vai ver daqui a pouco. Enfim, já teve até novela, algumas novelas que foram inspiradas em obras de Shakespeare, né? Ele era de uma família de comerciantes, o pai era comerciante. Aí quando a família faliu, ele teve que, né, trabalhar junto com o comércio do pai, né, casou cedo, mas enfim, há controvérsias da ida dele para Londres, né? Mas uma das histórias é que ele foi em busca de novas oportunidades. Então ele chegou em Londres para ser guardador de cavalos, né? Ele começou como guardador de cavalos, mas como ele sempre gostou muito da literatura, já acompanhava alguns festivais, já escrevia alguns poemas, ele estudou muito. Do guardador de cavalos, ele passou a ser o copista, né, do grupo de teatro, né? Então ele copiava uns clássicos, né, para ser encenado. E com isso ele foi ganhando mais espaço, virou o copista oficial, até ele começar a produzir as próprias obras, né? Enfim. E ele depois, né, isso é um período também do teatro em que os artistas na Inglaterra ganharam dinheiro, né? Tinham as grandes companhias e Shakespeare depois ele teve sua própria companhia de teatro, né? Liderou, né, o Teatro Globe lá em Londres, né? O teatro onde ele apresentou muitas peças dele. Aí ele chegou a Londres, né, como eu falei, e logo começou a trabalhar como guardador de cavalos, né, na porta do teatro. Nesse período não tinha carro, né, então assim, algumas pessoas iam a cavalo, né, e ele guardava nos cavalos, né. Aí com pouco tempo já estava prestando serviço nos bastidores, né, copiando peças ou representando pequenos papéis. Ele também representou, né, Shakespeare é conhecido como dramaturgo, né? Mas no início da carreira ele também fez alguns papéis, uns pequenos papéis, né, nas peças de teatro, né? Ele começou a trabalhar nos bastidores, sendo copista, né, copiando os clássicos,
para depois ele ser o copista oficial aí também a produzir as suas obras. Aí, como eu falei, ele passou a ser copista oficial da Companhia de Teatro, onde representava e adaptava diversas peças de autores anônimos, né? Então, assim, pegava as peças, ele adaptava, e isso também porque quando ele chegou lá, mesmo sendo guardador de cavalos, ele continuou estudando a dramaturgia, ele continuou, né, buscando novos caminhos, e foi aí que ele foi crescendo e chegou onde ele chegou. Aí logo ele já estava escrevendo o maior número de peças apresentadas no Teatro Globo, né? Teatro Globo lá de Londres, né? E teve isso bem depois da sua morte. Sofreu um incêndio, mas já foi restaurado e ainda hoje, né, ele leva o nome Teatro Globo, né, Shakespeare, William Shakespeare, Teatro Globo, e ainda hoje tem muitas peças de teatro que são apresentadas, é um teatro que ainda está na ativa, né? Aí as suas peças retratavam temas relacionados ao amor, sentimentalismo, né, questões de relacionamentos humanos e sociais, né? Então, tem uma temática de Shakespeare, né, por exemplo, do sentimentalismo, do amor, das questões, né, humanas, que vão ser ainda muito representadas em várias obras, né? Também ele fez dramas históricos e disse que para os dramas históricos ele se inspirava até na história da própria Inglaterra, né? Então, assim, ele, por exemplo, dizem que Romeu e Julieta mesmo, ele ouviu histórias que ele conhecia, que às vezes podia ter acontecido, então ele adaptava também, né, para as suas histórias, né? Então, muitos temas de amor, né, tipo Romeu e Julieta, amor proibido, enfim, questões de relacionamentos. Então, a gente vai ver um pouquinho de suas obras daqui a pouco. Suas produções podem ser divididas em 3 fases. De 1590 a 1602, né, Shakespeare escreveu peças históricas, tragédias e comédias, né? De 1602 a 1610, escreveu apenas tragédias e comédias. E a partir de 1610, dedicou-se a peças de cunho conciliatório, né? Então, assim, ele não ficou apenas num estilo. Tem dramaturgos, né? Tem artistas que eles se especializam em apenas um estilo, né? Por exemplo, tem atores que só fazem comédia, né? Tem atores que só fazem drama, tem dramaturgos que escrevem só romance, tem escritores que são conhecidos pelos seus livros de suspense, de terror, mas enfim, Shakespeare, ele tanto escreveu dramas históricos como tragédias e comédias, né? Então, enfim, também escreveu alguns poemas, né? Então ele era um artista muito talentoso e grandioso. Agora, as principais obras de Shakespeare. Eu trouxe essa imagem assim porque é uma frase importante dele, né? Que ele fala: a tragédia começa quando os dois lados acham que tem razão, né? Então, quando os dois lados acham que tem razão, ninguém vai ceder e a tragédia está feita, né? Aí as suas principais obras trágicas são Romeu e Julieta, que eu acho que é a mais famosa, né? Enfim, que tem peça, tem filmes, né? Até nome de sobremesa, né? O queijo com goiabada, as pessoas chamam de Romeu e Julieta. Não sei porque deu esse nome, mas, né, tem esse nome. Também tem A Tempestade, que é o da tragédia dele. Júlio César, Antônio e Cleópatra, Hamlet, Otelo, Rei Lear, Macbeth. Né? São as principais tragédias, né, de Shakespeare. Temos também as comédias, né? A Comédia dos Erros, Os Dois Cavaleiros de Verona, Sonho de uma Noite de Verão, que está aí nessa imagem, né? Retratada uma pintura inspirada no Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. O Mercador de Veneza, Muito Barulho por Nada, Como Quiserdes e A Megera Domada. Então tem comédias grandiosas e geniais, né? Tanto de pessoas, Muito Barulho por Nada, por exemplo, né? A história de uns amigos querendo juntar um casal e começa a mandar um bilhetinho fingindo que um está mandando para o outro, né? Então a gente já viu isso em outras obras, mas que Shakespeare fez, né, com genialidade. Temos também os dramas históricos, né? Ricardo II, Ricardo III, Henrique IV, parte 1 e 2, Henrique VI, parte 1, 2 e 3, né? Henrique VIII,
Rei João e Eduardo III, né? São os principais dramas históricos de Shakespeare. E as poesias, né? Vênus e Adonis, que foi escrita em 1593, O Rapto de Lucrécia, 1594, e Sonetos, 1609, né? Agora a gente vai ver um pouquinho de algumas obras de Shakespeare, né, que inspiraram alguns filmes. Começando, né, por Amor, Sublime Amor, West Side Story, de 1961, que foi um grande musical. West Side Story foi uma peça, né, um musical, um teatro musical, e também virou filme, que conta assim, o seguinte: duas gangues rivais disputam o lado oeste da cidade de Nova York. De um lado, os Jets, né, que eram os porto-riquenhos, do outro, os Sharks, os anglo-saxões, né. Tony, antigo líder dos Jets, se apaixona por Maria, irmã do líder dos Sharks. Vocês já imaginam em que peça de Shakespeare esse filme foi inspirado, né? Tony, ex-líder de uma gangue que é rival, né, dos Sharks, e Maria, que é irmã do líder dos Sharks. Que peça será? Vamos ver. Romeu e Julieta, né? Então, Amor, Sublime Amor foi inspirado em Romeu e Julieta, que na peça, casal de jovens se apaixonam, mas descobrem que as famílias são rivais, né? Então, Julieta Capuleto e Romeu Montecchio vivendo romance proibido, né? Então, eles se conhecem, se apaixonam e depois percebem que as famílias são rivais e eles tentam viver esse amor proibido, né? Eles chegam até... Julieta já estava prometida para se casar com outro, mas ela ama Romeu e eles acabam se casando escondido. Mas nesse meio tempo, Romeu ele se envolve numa briga, né? E acaba matando o primo de Julieta. Então ele tem que sair da cidade por um tempo, né? E nesse desespero, Julieta ela elabora um plano, né? Todo mundo já conhece a história, né? Então ela finge que se mata, né? Que morre para não casar com o que a família quer, né? E tenta avisar Romeu que a morte é falsa. Só que nesse meio tempo ela não consegue avisar. Então ela está lá, né, na igreja, né, o corpo dela no velório. E Romeu desesperado, acreditando que Julieta se matou de verdade. Então ele chega lá, tem aquela cena clássica, né, que ele se mata, é quando ela vê que ele se matou, então ela se mata também. Então, e dizem que essa história, né, Shakespeare baseou numa história que aconteceu na Itália, né, que foi uma tragédia, né, e ele escreveu, por conta dessa história, Romeu e Julieta. Temos também Homens de Respeito, Men of Respect, de 1990. Homens de Respeito conta essa história. Mike Batalha é um pistoleiro da família D'Amico, que é envolvida com a máfia, certo? Então, ao realizar um ataque contra os inimigos da família D'Amico, Mike ganha o respeito do seu chefe, Don Charlie. Então, ele realiza um ataque, né, e contra os inimigos e tem sucesso nesse ataque, né? Então, ele ganha o respeito de Don Charlie. Mas, vendo que Mike percebe que Dom ainda possui considerações quanto a torná-lo seu sucessor, né? Ele quer se tornar um sucessor, né, da família D'Amico. Justamente esse ataque que ele fez foi vitorioso, foi importante, né? Mesmo assim, ele vê que o chefe da família não está ainda, né, segurando para tornar-se sucessor. Então, a esposa de Mike, né, Ruth, acaba influenciando, instigando e convencendo o marido a matar o seu chefe, certo? Justamente ele entra nesse plano para matar o chefe, para ser o sucessor, né, da família. Então, a gente está falando de Macbeth. Então, Homens de Respeito é inspirado na peça de Shakespeare, Macbeth, né, que conta assim: general que ao voltar vitorioso de um embate, encontra pelo caminho 3 bruxas que revelam uma profecia. Ele logo seria o novo rei da Escócia. Então, Lady Macbeth, que é a esposa de Macbeth, ao saber da revelação, ela lê uma carta, né, que conta essa revelação, né, que o marido vai se tornar o rei da Escócia. Então, tomada pela ambição, ela convence
o marido, né, a matar o rei Duncan para assumir o poder, certo? Temos também o Rei Leão. Rei Leão que muita gente conhece, né, que muita gente gosta, né, de assistir, The Lion King, que em 1994 também é inspirado numa peça de Shakespeare. Simba, leão que tem como destino ser o rei, sucedendo o seu pai, Mufasa, né? Então, após testemunhar a morte do seu pai, né, e ele vê que foi o próprio irmão de Mufasa, né, seu tio, que matou seu pai, então ele se sente culpado e se afasta, né? Então ele entra numa jornada pessoal, né, que levará à reflexão e ao cumprimento do seu destino, né? Então assim, essa é a história do Rei Leão, que é inspirado em Hamlet, né? Hamlet de Shakespeare, que conta a história do príncipe da Dinamarca, busca a vingança pela morte do seu pai, planejada pelo próprio irmão, né, com o intuito de tomar o trono. Então é também inspirado, né? Então o irmão do rei, né, da Dinamarca, o mata porque ele acha injusto que o príncipe seja seu sucessor. Então, é muito inspirado também, foi uma inspiração para o Rei Leão. Temos também um clássico adolescente dos anos 90, né, 10 coisas que eu odeio em você. 10 Things I Hate About You, de 1999. Né? Bianca, a irmã mais nova, só poderá namorar se Cat, a mais velha, namorar primeiro. Cameron, que é apaixonado por Bianca, resolve contratar Patrick Verona para namorar Cat. Então, as situações acontecem porque Bianca, a irmã mais nova, quer namorar, mas o pai só autoriza se a irmã mais velha começar a namorar. Então, ela desesperada, o namoradinho já, né, de Bianca, contrata Patrick para conquistar Cat, que, né, ela é um pouco avessa, né? Então, 10 coisas que eu dei em você foram inspiradas em A Megera Domada, certo? A Megera Domada, que são os pais de Catarina e Bianca, deseja casar as duas, seguindo a ordem da idade, né? O que deixa os pretendentes de Bianca desesperados, pois conhecem o temperamento de Catarina. Então, é baseado na mesma história, né? Então, assim, Bianca tem vários pretendentes, né? E os pretendentes dela ficam desesperados porque só vão poder, né, casar quando Catarina, que é a Megera, né, arranjar um pretendente. Então, Petruco que está chegando na cidade, então eles chamam Petruco para, né, conquistar a Catarina. A princípio, eles não se dão bem, né, eles entram em vários atritos, mas no final, né, vocês já sabem, né, se apaixonam e tudo dá certo. Temos também, né, para finalizar, Ela é o Cara, She's the Man, de 2006, né, que é inspirado em Noite de Reis, de Shakespeare. Conta assim: Viola, garota que ama futebol, fica arrasada quando a sua escola proíbe o esporte para as meninas. Aí o que é que ela faz? Ela resolve então se disfarçar do seu irmão gêmeo enquanto ele viaja para jogar no time dele. Então assim, aí várias situações acontecem, né? Então, como eu já falei, Ela é o Cara, que também foi um filme bastante popular, né, no início dos anos 2000, foi inspirado em Noite de Reis, que conta mais ou menos assim. Orsino é apaixonado por Lady Olivia, mas não é correspondido. Então, Viola chega ao reino após um naufrágio e se disfarça de homem, mudando seu nome para Cesário e começa a trabalhar como mensageiro de Orsino. Então, Viola acredita que seu irmão morreu também, então ela meio que se disfarça de Cesário, se disfarça de homem e começa a trabalhar, né, no reino. E várias situações acontecem, né, porque ela acaba se apaixonando, né, mas as pessoas pensam que ela é homem, então situações, né, cômicas acontecem, certo? A gente estudou um pouquinho sobre dramaturgia, sobre um pouquinho da história de William Shakespeare, que foi um dos grandes dramaturgos do mundo, né? E um pouquinho das obras. Existem muito mais, né, filmes que foram inspirados nas peças de Shakespeare, né? Sonho da Noite de Verão, Muito Barulho por Nada. Então tem muitos filmes também, Rei Lear. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitos outros filmes, né, que foram inspirados em obras de Shakespeare. Até a próxima, pessoal!